e alguém que tinha o poder da morte sobre as suas mãos. E Moisés, ele levou aquele povo, mas até a um certo momento Moisés teve que morrer. Moisés morreu, ele não poderia mais levar, amém? É interessante que ele diz aqui, na verdade, eu costumo levar isso aqui no meu coração, amém? Ele diz aqui no versículo, deixa eu ver aqui, considerai, versículo 5 diz, e na verdade Moisés foi fiel em todas a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se havia de vir, de anunciar. Então, Jesus, quando ele vem falar, ele diz, na verdade, amém? Aqui é maravilhoso porque Jesus, ele tinha essa posse de duas verdades. Porque, na verdade de Moisés era uma verdade de Deus. E Jesus Cristo já é outra verdade do Evangelho. Moisés era uma verdade do Velho Testamento. Por isso Jesus, ele não passa por cima das coisas de Deus. Tudo ele faz na dignidade. Amém? E eu queria mostrar para vocês o que Deus me mostrou. Como o sumo sacerdote, ou glória. Ele fala aqui no Levítico capítulo 9. Amém? O primeiro versículo diz assim, até o 7º. Eu vou ler até o 6 e vou explicar e vocês vão entender. E aconteceu ao dia 8º, que Moisés chamou Arão e os seus filhos e os anciões de Israel. E disse a Arão, toma um bezerro para expiação dos pecados, e um carneiro para o holocausto sendo macho, trazei-os perante o Senhor. Depois falarás ao filho de Israel, dizendo, tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro, oh glória, essa palavra é maravilhosa, de 1 ano, sem mancha para o holocausto, também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor, e ofertas de manjares amassado com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Oh glória! Então trouxeram o que ordenara Moisés, dizendo, diante da tenda da congregação, e chegaram-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Igreja, aqui era o povo que saiu do Egito, aqui era o povo que viu o mar se abrir, que viu 10 pragas cair sobre aquele povo do Egito. 10 pragas, de cada praga era um Deus representado. Por isso foram 10 pragas, e a última praga foi as crianças de 1 ano. Deus levou os primogênitos, de 1 ano não, os primogênitos, Deus levou tudinho. Deus, ele não é menino para que fale e não venha acontecer. Amém? Deus, ele não mede as palavras. Deus não é aquela consciência que você acha, não, eu acho que foi a minha consciência que teve aqui. Deus não, ele não é um Deus de confusão. Deus ele ia aparecer o povo como ele apareceu. Foi trago as expiação, foi trago a todo aquele aparato que foi pedido e chegou até eles. Mas ali naquele momento, igreja, aquele povo, eles receberam tudo aquilo ali, mas eles viram toda a glória de Deus. O que é que nós estamos vendo hoje? Pessoas embriagadas, como eu vivia. Vocês, não sei se alguns chegaram a ver, quando eu chegava aqui dentro aqui do sítio do meio, era um papocado de foguete tão grande. Eu comprava logo uma caixa de cachaça. Meu irmão, eu cheguei a comprar carneiro em pé, banda de porco, para fazer assado, aquele negócio todo.
esse povo aqui, eu não vi Deus, eu não tinha noção de quem era Deus, mas esse povo aqui não. Esse povo aqui viram a glória de Deus, viram manifestar de Deus. Mas eu acredito que Deus, ele já sabia do coração, porque ele provou o povo. Deuteronômio vai dizer: eu te levei para o deserto para provar o teu coração, para saber o que tu tinha no teu coração. Então Deus, ele não faz nada por acaso, ele não traz associação hoje para assistir o culto se ele não te conhecer, irmão. Ele sabe a tua necessidade, ele sabe que tu está precisando dele. Ele não vai te dar um carro para tu lá na frente marroar no posto. Ele vai te dar um filho para tu abandonar mais tarde? De forma nenhuma. Ele dá aquele que verdadeiramente, e sendo filho dele. Porque tem muitos lá fora que não entendem, não cumprem o que Deus pede, o que Deus faz, e começa a endurecer o coração e pede filho. Deus dá. Deus vai dar filho, ele não está na igreja, mas você vai ver a multidão de famílias que tem. Ele dá, não, ele permite. Multidão de famílias, porque Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E aí é filho jogado fora, pessoas escarnecendo de Deus, pessoas falando mal do Senhor. Mas aqui ele mostra o sacrifício que Moisés ofereceu a Deus, e o povo foi na presença do Senhor. Hoje nós vivemos da fé. A Bíblia vai dizer lá em 1 capítulo Romanos, versículo 16 e 17, que não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para manifestação aos homens. As pessoas não creem nisso, mas o Senhor ainda diz assim: porque o meu justo viverá da fé. E aqui ele vai mostrar que a fé daqueles homens era no que eles viam. Eles olhavam, eles contemplavam o poder de Deus e eles creiam, eles iam. Mas no final da história, você vê aqui no versículo 7: e disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecados e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Eita, aqui chega a mensagem: expiação por ti e pelo povo. Aí ele continua dizendo: e faz expiação por ele, como ordenou o Senhor. Tudo foi criado naquele momento. Deus, ele deu a estratégia todinha para Moisés. Moisés colocou tudo em ordem. Mas aqui em Hebreus, oh glória, você vai ouvir ele dizendo assim: não endureçais os vossos corações como aquele povo na tentação do deserto, que me tentou, meu Deus. Aleluia. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Jesus disse que só tem alimento para o teu espírito daqui, ó. Eu sou o pão vivo que alimenta a tua alma. Oh, glória! As pessoas querem droga, cachaça, sexo, prostituição, mas ele anda num vazio. Tem famílias, tem filhos, mas não tem felicidade, porque o coração está duro para Deus. Ele anda numa tristeza tão grande muitas vezes, e chega num bar desse aí, ele vai tomar 2 doses, ele se alegra momentaneamente. Quantas pessoas estão colocando a corda no pescoço e se matando? Por quê? Porque não estão atentando à palavra do Senhor. E vive brigando em política. Falta o quê? Amor de Deus. Jesus, ele aqui no capítulo 3, ele vai dizer o quê? Que lá ele foi oferecido como um cordeiro. Agora aqui ele vem como um cordeiro, o próprio Jesus. Lá foi um animal. Aquele animal era para cobrir as pessoas com o sangue dele. Era lavado, representava os pecados do povo, era representado, coberto pelo sangue do boi e o sangue do carneiro.
Por isso, a Bíblia vai dizer lá em primeiro capítulo de João, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, ele agora está no meio de nós. Naquele tempo existia uma arca, ninguém poderia se aproximar da arca. Tinha a primeira sala, a segunda sala, e na terceira sala tinha um véu. Diz que o véu, já conta os historiadores, que era quase um palmo de largura. Mas quando o Cordeiro morreu na cruz, ele rasgou de cima a baixo. Meu querido, hoje nós precisamos desse Cordeiro. Hoje nós precisamos de ser lavados pelo sangue, porque não é mais um sangue de animal qualquer. É o sangue do Filho de Deus. Aleluia! Capítulo 3 do Evangelho de João vai dizer que Deus amou o mundo. 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não é religião. Não é igreja ministerial. É o próprio Deus. Aleluia! E ele diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele junta. E ele diz: aquele que guarda as minhas palavras, eu estarei com ele. Eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador, o Espírito Santo de Deus. É preciso que você creia, deseje, porque não é de qualquer jeito. Não endureçais os vossos corações como os da tentação no deserto. Não endureça o teu coração. Muitas vezes você vai passar por atribulação, por peleja, por porfia com irmãos, com irmã, com mãe, mas você tem joelho. Jeremias 33:3 é o telefone do crente. Clama a mim e eu te ouvirei. Anunciar-te-ei coisas firmes que não sabes. Tem Deus. Aleluia, Jesus. Aqui você vê no capítulo 2 de Hebreus, uma passagem que o Senhor me deu. No versículo 16 ele diz assim, até o versículo 18. 16 diz: porque na verdade ele não tomou anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Nós somos os descendentes de Abraão, amém? E ele continua dizendo no versículo 17: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Ele veio por uma mulher, nasceu de uma virgem, como homem, andou como homem, veio como homem, sentiu o prazer que nós sentimos, sentiu a dor que nós sentimos, só não o prazer que levava ao mal, mas o prazer que eu vou dizer para vocês. As pessoas chamavam ele de embriagado. Ele transformou água em vinho. As pessoas pensam que ele não bebeu vinho. Ele não fez foi se sujar como os outros se sujam, como nós se sujamos, porque ele era santo, ele podia todas as coisas. Mas o próprio Jesus Cristo, hoje ele sabe que nós somos fracos. A Bíblia diz que por tudo ele foi tentado, mas não caiu. Aleluia, Jesus. E ele continua dizendo aqui, versículo 17: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, glória, naquilo que é de Deus, para a expiação dos pecados do povo. Do mesmo jeito da passagem de Arão, o irmão de Moisés. Tu vai trazer o cordeiro, o boi, para fazer expiação pelo povo. Só que aqui Jesus, ele sendo o sacerdote Arão, ou o sacerdote Moisés, é o profeta, né? Ele doou a sua vida. Igreja, isso me dá uma tristeza tão grande, porque muitas vezes você chega para as pessoas e fala: Jesus te ama, Jesus quer te salvar a tua casa. As pessoas viram as costas como se nada tivesse acontecendo. E ele ainda diz assim: não endureça o vosso coração. É triste.
Meu irmão, tem coisas que a gente deseja fazer, está aqui dentro de mim, mas eu não vou fazer, não cabe a mim. Você tem que ouvir a voz do Senhor essa noite, dizendo: não tome a tua direção. Tem alguém fazendo expiação por ti essa noite. O Espírito Santo está aqui, ele chora com gemidos inexprimíveis. Para nós que não sabemos orar, nós não sabemos clamar. Jesus morreu na cruz e disse: eu vou deixar alguém que é poderoso, mais forte do que o que está em ti. Aleluia. E quando ele entrar, ele vai amarrar o valente e ninguém vai segurar ele. Ai. E você vai olhar para Jesus pela essa fé, porque pela palavra do Senhor, como eu estava dizendo, pastor, Jesus disse: ei, como é que eu vou voltar para pescar? Pedro disse para Jesus: eu vou pescar como? Se eu já passei a noite toda pescando, não peguei nada. Aí o sacerdote eterno chega para ele e diz assim: volta, lança a rede do lado direito. Mas aqui ninguém pesca do lado direito. Aí já estava deixando ele equivocado, porque Deus, ele confunde a sabedoria dos homens. Ele muda, ele capacita o incapaz. Ele faz sábio aqueles que não têm sabedoria e torna o sábio louco. Essa morte, meu irmão, quando você se deitar na sua cama, na sua rede, você pense duas vezes antes de deixar o teu coração agir, porque o povo estava como louco, endurecendo o coração para um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que fez codorniz e sai de dentro do mar. Não era dentro do mato, foi de dentro do mar. Veio codorniz voando de dentro do mar para dar carne àqueles povos. E alguns comeram tanta carne que saíram carne pelo nariz e pelos ouvidos, porque eram ignorantes, duro de coração, ouvia a palavra, mas não servia ao Senhor. E está aqui ele dizendo aqui: pela misericórdia, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. O que é de Deus que ele está falando aqui, irmão? É você e eu. Lá Moisés estava guardando a arca da aliança. Hoje ele te guarda como a arca. Lá tinha taubas, as pedras escritas dentro da arca. Hoje o Senhor escreve no teu coração, dizendo: não temas, eu sou contigo, eu sou teu libertador. Aleluia. Eu sou aquele que te cura, que sara, que liberta, que toma tua alma, que sara com as feridas. Eu conheço o teu deitar, o teu levantar, os teus pensamentos pela manhã. Por isso que ele é um sacerdote eterno. Porque, meu irmão, todo dia tu entrou nos matos, ele está te vendo. O Satanás pode até te ver muitas vezes, porque outras vezes não vai ver não. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Se estiver vigiando, sacerdote é poderoso. Como ele diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Às vezes as pessoas dizem: eu tenho medo. E esse medo aí é o que destrói. Jó, ele tinha 10 filhos, ele temia que os filhos viessem a perecer. E pelo que os filhos pereceram, ele disse: assim como eu temia, me sobreveio. Aconteceu, irmão. E hoje Jesus,
Lá em 1 João vai dizer: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que amor é esse? Que amor é esse, meu irmão? Que certeza é essa? Isso se chama de fé. Quando se pega na Bíblia para ler, você vai ver: ele vive em mim. A minha boca não fala mais de mim, mas fala do sumo sacerdote eterno. Aleluia. Versículo 18 ele diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que estão sendo tentados. Ele pode te socorrer. Há feridas que ninguém pode curar. Lá o sumo sacerdote tinha que pegar o azeite, unguento, farinha e o sangue do cordeiro. Hoje só você pode pegar a palavra viva e eficaz e começar a meditar, que vai descer de lá o unguento, o azeite e a bênção do Senhor. Que cura, que sara, que liberta. Aqui não é promessa de alguém que não tem como ficar devendo. Por quê? Porque essa promessa é de alguém que transpassou a morte. Disse ao morte: de que tu pode me acusar? Ó inferno, tomou a chave do inferno. Onde estão os teus agrilhões? Aí você vê como é tremendo. Ele diz aqui no versículo 4, capítulo 4, versículo 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Eita glória! Não seja desobediente, irmão. Isso não é para ti. Isso não te pertence. A graça te basta do Senhor. Versículo 12 ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ai, Jesus, ele se aprofunda assim no homem, porque Deus é o que? Amor. Tem muita gente, pessoas aí dizendo que ama a mulher, no outro dia está separado. Ah, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, e no outro dia ele sai fora. Antigamente o casamento era, hoje ainda tem aqui no sentido meio alguém que está casado e está convivendo até a morte. Você sabe o que é bom? Esse é amor de Deus. Bom é o nosso amor, bom é o amor de Deus. O amor de Deus conserta, trata, ele entra até a divisão do espírito e da alma. A alma é que carrega tanta sujeira, meu irmão. Jesus diz que sujo não é o que entra, mas o que sai, porque os maus pensamentos, adultério, feitiçaria, toda porqueira tem na mente do ser humano. Porque orgulho, o homem é orgulhoso, se olha no espelho e acha lindo, se esqueceu que Jesus não estava nem aí para isso. E aí começa, chega a receber conselho. A palavra vai dizer lá no primeiro salmo: não andei segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assentei na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Meu irmão, você será cheio. Ai, que coisa. Aleluia. Você estará como
uma videira na beira do rio dá o seu fruto na estação correta, nenhuma folha cairá dela. Meu irmão, esse fruto, esse prazer na lei do Senhor, é você passar a conhecer: Senhor, se a tua palavra é viva, entra dentro de mim, escreve como está escrito lá em Isaías. O Senhor diz que ia escrever na tábua do meu coração. Vem com o teu Espírito Santo, escreve. Eu quero ruminar essa palavra. Você sabe o porquê que nós somos chamados de ovelhas? Tudo tem o seu quê e seu porquê, né, irmão? A palavra do Senhor é pão. A gente come, como a ovelha passa o dia todinho comendo. Aí quando é de noite, a ovelha vai para a igreja para ruminar, para pensar. Fica tirando o que ela fez de dia. Será que eu fiz alguma coisa errada contra Deus? Será que eu peguei contra ti, Senhor? Aí tu vem para a casa do Senhor e diz: Senhor, tu é o meu sacerdote eterno. Aleluia! Perdoa os meus pecados. Oh, glória! Perdoa, Senhor, não sou digno de estar na tua casa. Ai, Deus. Mas tem misericórdia de mim, assim como tu foi com aquele povo do deserto. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim. A tua palavra é viva e eu não consigo ruminá-la. Eu não consigo pensar no que está escrito. Tira esse pensamento contrário, essa língua mentirosa. Senhor, vem com o teu Espírito Santo, edifica a tua casa. Aleluia! Entra, Senhor Deus, com providência. Se eu não estou te agradando, tira o que não te agrada e me usa para que eu possa te agradar. Eu digo sempre: eu quero ser um dos tais que vai estar na beira do Jordão, olhando assim para o outro lado, e aquele homem de branco aparece. Aí tem um certo missionário, eu aprendi muito com ele, e esse louvor nunca sai do meu coração. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Igreja, se você soubesse o tanto de gente que rejeitou o sumo sacerdote. Jesus, ele conta uma passagem, o pessoal diz que é parábola, eu não acredito que seja parábola, que ele não fala de parábola, de Lázaro e o rico. E Lázaro, o seio de Abraão, e o rico, porque ele era rico? Não, porque endureceu o coração para o Senhor. Não queria ouvir Jesus, não queria saber do pão vivo que veio do céu. E ali vem aquele homem e diz: Pai Abraão está queimando lá no inferno. E aí o Senhor abre assim que tu queres, homem? Pai Abraão, por quê? Porque ele conhecia o Evangelho. Senão ele não falava Pai Abraão, ele não falava a ninguém. Ele disse: Senhor, Pai Abraão, ele: o que tu queres? Peça para Lázaro pingar uma gota de água na minha língua, para que eu venha saciar minha sede. E aí aquele homem, ele: não posso. Lázaro não pode passar para aí, porque entre ti e mim há um abismo intransponível. Não tem fim, tu vai cair aí eternamente. Não tem como passar. Depois peça, Senhor Deus, para que ele possa ressuscitar na terra, porque lá tem uns 5 irmãos, e não queria que ele viesse para cá. Depois que está morto, irmão,
Você já viu morto falar? Morto não fala. É por isso que Jesus Cristo muitas vezes vai salvar gente que até já assassinou, já matou, porque aquela vida foi usada pelo inimigo. Ninguém entende isso, ninguém compreende essas coisas. E o Senhor é perfeito. Aleluia! Ele diz: Isaías, achegai-vos a mim, que eu achegarei a vós. Aleluia, E Ele vai tratar da tua alma, como tratou da minha, e está tratando até hoje. E eu vou morrer sendo tratado pelo Senhor. Já tem muita gente pregando o evangelho por aí, achando que ainda está na presença de Deus, mas as obras não convêm com o Senhor. Então, orai, vigiai, ou vigiai e orai, porque a tua carne é podre, é fraca. Não ceda a tentação, não seja como aquele povo no deserto, que ouviu grandes coisas, que viu saraiva cair do céu como bola de fogo, que viu peste tomar as pessoas. Você sabe o que é mais tremendo, irmão? Porque houve uma chuva de piolho na terra lá do Egito, e Israel pousava bem no meio da terra. Mas naquele lugar onde o povo estava, não passou nenhum piolho. E o povo de Israel tinha um cabelão. Não passou nenhuma rã. Choveu de rã dentro do palácio de Faraó. Não passou nenhum gafanhoto lá dentro de Israel. Estava todo. O sangue queimou, pegou todo o Egito. Mas o povo de Israel bebia água límpida. E esse Deus hoje fala contigo. Esse Deus hoje fala comigo, fala no meu coração dizendo: não tem, mas eu estou contigo, eu te salvo, eu te curo, eu te liberto. Não tem, mas eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor, eu sou aquele que te guarda. Ei, eu uma vez comecei a orar, meu pastor, e na minha oração eu entrei e varei a noite, e o Senhor me tomou em espírito. Eu estava num lugar maravilhoso, um santo lugar maravilhoso demais. Eu não sei onde é que fica aquilo, mas o Senhor me mostrou, que coisa tremenda. E depois eu voltei. Quando eu voltei, eu estava em oração ainda, isso umas 3:30 para 4 horas da manhã. De repente apareceu aquele espírito na minha frente, bem alto. Os olhos não eram uma chama de fogo, era uma bolinha bem pequenininha. E eu olhei assim para os olhos. Eu fiquei como se tivesse um saco de osso na frente dele. E o meu pescoço ele apertou. Quando ele apertou, eu me lembrei de um sonho que a minha mãe teve, e ela me contava sempre. No Maranhão, lá em Bacabal, a minha mãe me levava para a igreja com 5 anos, ela sentava na cadeira, e eu estava lá na cadeira sentado, numa boa. Mas muitas vezes eu não ia numa boa, eu queria ir mais o meu pai para o futebol. E naquele momento a minha mãe disse que toda vez que chegava em casa, entrava dentro de casa, que ajeitava tudo para dormir, aí via uma mulher de branco que ficava na rede assim, olhando para dentro da rede. Eu lá dentro da rede era uma criança, e eu ela olhando para dentro da rede. E ela foi e disse: eu vou falar isso para o pastor. Pastor, tem uma mulher de branco que visita meu filho, o que está acontecendo? Aí ele vai e diz para ela: pergunta a ela se o sangue de Jesus tem poder. E aí ela foi e disse: tá bom, pastor. Aí de noite, quando ela chegou em casa, deu por fim. A minha mãe dizia que eu era só um bebê, mas eu me lembrei daquilo ali. Todo dia minha mãe me contava.
Ela chegou e atravessou na frente da rede, começou a sorrir, olhou para minha mãe disse: o sangue de Jesus tem poder? Aí ela olhou para minha mãe e tirou o rosto. Quando olhou para minha mãe de novo, isso aqui, igreja, virou cinza. Aí começou a se derreter a cara, começou a se derreter, foi se derretendo e foi entrando em pó e entrou no chão. A minha mãe disse, passou a noite todinha, disse que não sabia como fazer. No outro dia ela foi contar para o pastor. Isso ela vivia me falando. Ela disse assim: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. E nesse dia eu estava orando e chegou o bicho, pegou no meu pescoço e começou a tirar o meu fôlego. Eu não via os braços, eu não via a mão dele. E ele querendo me sufocar. Eu era um novo convertido, irmão, mas eu tinha uma sede, como eu tenho até hoje, de oração. E pegou, segurou no meu pescoço e começou a apertar. E eu olhei assim, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu me lembrei da minha mãe. Na mente tu pode repreender. Aí da mente veio: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Tirou a mão ligeiro do meu pescoço. Quando ele tirou a mão do meu pescoço, eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Era o próprio Satanás ali em espírito. Eu não sabia que negócio era aquele. Mas, igreja, eu estava me libertando de uma grande maldição na minha vida. Hoje eu estou pregando o evangelho pela misericórdia de Deus. Não sou um pregador nato. Eu fui chamado pelo Senhor e hoje o Senhor me mostra que eu faço parte do sacerdócio dele. Amém. Isso para a glória de Deus, porque eu não tenho nada. Mais e menos de mim. Mais e menos de mim. Mais e menos de mim. Igreja, isso aqui eu ouvi. Eu não endureci meu coração. Você não vai chegar aqui de uma hora para outra se tornar um pastor, um obreiro. Você tem que perseverar, tem que ralar, tem que lutar, você tem que guerrear. Sabe por quê, igreja? Porque cada um de vocês aqui representa uma família para Deus. Glória a Deus. E Deus quer usar você para ganhar o seu vizinho da esquerda, da direita. Mas como é que você vai fazer isso se não for usado pelo Senhor? Se não tiver cheio do pão vivo. Não precisa ler. A Bíblia vem pelo ouvir. E isso é a fé. E o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Efésios capítulo 2, versículo 8. E eu ouvi a palavra de Deus. Você tem que botar isso no seu coração. Aleluia. Mas quando é que eu vou fazer isso, pastor? Quando você começar a louvar no Espírito de Deus. Quando você começar a não endurecer o vosso coração. Quando você começar a se entregar. Até essa criança pode ser uma arma na mão do Senhor. Uma bomba. Uma bomba na mão de Jesus. Jesus, ele faz algo, meu irmão, que ninguém pode fazer. Não endureça teu coração. Eis-me aqui, Senhor. Pode dizer, igreja. Eis-me aqui, Senhor. 375 dias tem um ano. 360 dias tem não temas. Cada dia tem um não temas para você. Todo dia quando você se acorda de manhã, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, faça de mim um instrumento da tua paz, da tua alegria, do teu Espírito Santo, da paz que conduz os meus filhos, a minha mãe, meus irmãos. Eu fui errado até aquele dia, mas naquele dia que o Senhor me chamou para a sua obra e disse: você não sabe o que eu tenho para você. É por isso, irmão, que eu fico assim olhando. Eu era uma pessoa conduzida pelo inferno. Porque quando as pessoas têm luz dentro de uma casa, eles são afetados, porque o Satanás sabe. E ele vai para cima dele com toda a força. Vai querer matar, vai querer destruir. Você vê Moisés? Nasceu, a mãe já viu o brilho no homem.
Diga, nesse menino aqui é diferente. Eu vou ter que guardar ele. Fez um cestinho, botou no Rio Nilo. Senhor, é contigo agora. Fé, minha irmã. E quando ele botou no Nilo, saiu descendo, a irmã saiu correndo atrás e foi só observando a irmã dele. Quando chegou bem pertinho, a filha de Faraó estava tomando um banho, a irmã de Faraó, e ele vai e diz assim: ó, tem um menino lá, está chorando, ouvindo um choro. E Deus criou o filho dele debaixo das barbas de Faraó, onde ele matou de 2 anos para baixo uma população todinha de criança, mais de 3.000 almas. Você chega a criança, metia a espada, cortava e matava a criança. E quem se opusesse a não entregar, ele matava mãe, pai, irmão, derrubava todo mundo. Quantas pessoas não morreram nesse dia? Hoje o Satanás, ele conseguiu matar uma multidão de gente. Mas se você se opor contra Satanás, o Senhor diz: eu sou contigo. Eu sou o teu sacerdote eterno. Eu sou o teu sacerdote. Eu vou interceder o meu sangue na tua vida, para que você tenha vida e vida com abundância. E você vai começar a ver que não é você. Muitas vezes vem uma dor, vem uma aflição, você bota o joelho no chão, aí tem uma mão lá do sacerdote dizendo: confia, meu filho. Confia, minha filha, eu sou contigo, creia somente. Igreja, creia somente. Não deixe o coração: ah, porque vem um peleja, faltou comida hoje, isso vai faltar. Faltou isso, não consegui pagar minhas dívidas. Vai diante da tua cama, fecha a tua porta, coloca em cima da cama assim, ó. Senhor, eu sou teu servo, eis-me aqui, ó. Não estou conseguindo pagar minhas dívidas, não tenho meu trabalho, alguma coisa está acontecendo de errado. Repreende o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, porque eu sei que tu é quem manda nesse negócio. Bote isso no coração, igreja. Não endureça o vosso coração. O Senhor é contigo. O Senhor move as águas. Assim como foi com o povo do Egito, hoje ele não vai ser assim, ele vai ser mais forte ainda. Porque ele diz: aonde tu colocar a planta dos teus pés, eita Deus, eu estarei convosco. Bote isso na sua cabeça. O Senhor é Espírito, e é vida, e é força, e é paz. Bote isso no coração, igreja. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, nem que o fruto da oliveira minta, mas ainda há esperança para nós. Aleluia. Amém? Acho que eu estou até passando da hora para vocês, amém? Mais uma coisa eu digo para vocês: ao tabernáculo no seu coração, carregando a principal palavra do Senhor. Eu vejo Deus olhando para nós e escrevendo no nosso coração uma só palavra, que é o que nos basta: eu sou contigo, eu intercedo por ti todos os dias. Para isso é um sacerdote, para interceder como Arão intercedeu pelo povo. Olha, faz inspiração pelos teus filhos e pelo povo. Aí hoje sim, Jesus vem por nós e pelo povo. Hoje tem livramento na sua casa, nos seus parentes, você nem viu. Porque enquanto nós estamos aqui, tem anjo operando maravilhas por nossas vidas. Amém, igreja? Isso é um sacerdote fiel e verdadeiro. E ele diz: esta palavra é fiel e digna de sabedoria, de toda sabedoria. Amém, igreja? Tem que crer nessa palavra. Bote isso no seu coração. A peleja que eu passei para chegar até aqui não foi em vão. Amém?
Deus me deu a vitória. Igreja, eu pregando para vocês, mas só uma palavra ficou no meu coração: não temas. Não fique com medo. Eu estava uma vez em oração quando essa pandemia aconteceu. Eu não tinha tomado nada. Tomei vacina, tomei nada. E eu estava na minha casa, na sala, em oração ali, em espírito, todo mundo estava nas suas casas. Eu disse: Senhor, essa pandemia aí, o que é que aconteceu com isso? Aí o Senhor me levou para os últimos dias, pragas, rumores de guerra, amém? Mas Ele provou que a igreja dele não seria atingida. Igreja, eu senti assim umas 2 horas da tarde, ânsia de vômito. Subi para o meu lugar de oração e eu fui orar. Quando eu me debrucei na cadeira, eu apaguei. Quando foi 6 horas da tarde, eu senti assim o espírito do medo subindo. E aí o Senhor falou comigo: tá vendo aí quem está subindo? E eu olhei, eu não estava na cadeira, eu estava em espírito. Foi uma coisa forte, igreja. E aí Ele disse: olha, esse espírito coloca medo, e esse medo vem o vírus. Mas a igreja não pode ter medo disso. A igreja, a maioria das pessoas com medo. Quem teve medo pegou o vírus. Pode ter medo: não vou tomar vacina. Aí só o número da besta. Não, igreja, não tem nada a ver com besta. Besta é aquele que não tomou. Amém? Porque Deus está contigo. Eu vou morrer. Tomara que seja hoje, irmão. Porque aí tu vai para a casa do papai. Eu digo: rapaz, tu tem medo de morrer só se for de novo. Eu já estou morto, irmão. A palavra que está em mim é que está me dando vida. Eu não tenho mais sede de ir para a festa. Não. A minha sede é de fazer a vontade do Senhor. Graças a Deus. Para a honra e glória dele. Porque o homem não tem nada. O homem é pó e cinza. Não vai acreditar nesses pregadores que estão dizendo aí, oferecendo e dando, não. Porque você vai perder seu tempo. Ei, meu irmão, receba isso, receba. Se você receber alguma coisa de Deus, testifique, faça prova. Senhor, é tu que está me dando? Só tu e Ele. Ele é teu sacerdote. Ele está no teu interior. Eu já recebi várias bênçãos. Ei, irmão, tu recebe aí um carro, não sei o que. Eu recebo, irmão, em nome de Jesus. Se for de Jesus, vai acontecer. Se não for, mais para trás, Satanás. Bem longe. Não quero nem conversa. Tem negócio de botar a mão na minha cabeça. Não, peraí, não é assim não, irmão. Botar a mão na minha cabeça. Peraí. Lavado é remédio com o sangue de Jesus. Eu não sei de onde foi que tu foi. Não sei quem é você. Amém? Vigia a igreja. Porque ali pode passar também um cara de demônio para você. É verdade. E você sai, em vez de entrar e sair limpo, sai mais endemoniado ainda. É verdade. Não pode ser assim. Amém? Amém. Você tem alguém que intercede por você até dormindo. Até dormindo. Com os teus olhos fechados, rogado, meu irmão. E está lá o Senhor com a mão de novo: meu filho, tu está dormindo, som do justo. Esse som está pesado, mas eu vou te guardar, porque esse ronco aí não está aguentando não. Oh Jesus, tem misericórdia, amém, igreja? E até que a graça do Senhor Jesus Cristo, a saúde e paz, louva ao Senhor, amém? Glória a Deus.